Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que vão estar conosco nessa live. Hoje, dia 17 de junho, sábado, estamos fazendo aqui mais um compromisso com a escola dominical. A leitura hoje vai ser a lição 12, Criando Filhos Saudáveis. Louvado seja o Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e após 42, 52. Você que está comigo na live, você possa anotar, que não falar sobre esse texto, esse tema aqui, que está dentro desse estudo. Eu então não tenho condição de ler tudo, mas vamos fazer uma parte só. 2 vídeos que eu fiz nas 2 aulas passadas, ficou cortado, mas eu creio que Deus vai dar vitória nesse estudo, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, eleva meus olhos até o monte de onde virá o meu socorro. O meu socorro, Deus, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pai, te entrego nesse instante a minha vida em tuas mãos, que eu possa ministrar para esse estudo, não para engrandecer o meu nome, mas que o nome seu venha a ser exaltado através desse estudo. Fala conosco, nos dá para orientação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Leitura, lição 12, Criando Filho Saudável. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Já falei a leitura, não vou poder ler, mas vamos ler aqui a introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxilia nos desafios familiares atuais. Tópico 1. Uma família normal. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas 2, 4, 5. Da raiz de Jessé. Isaías 11, 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho de seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18, 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não o conheceu até que deu à luz
seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1, 24, 25. Os filhos de José e Maria, depois de Jesus. Os filhos de José e Maria, depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José. José e Maria, Lucas 2,7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos. Mais adiante, Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos mais de uma irmã. Marcos 6,3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João 7:1, 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém, segundo Coríntios capítulo 15, 7. Amados, rapidamente nós vamos estar aqui falando acerca de Jesus. Uma família, criando filhos saudáveis. Na leitura passada nós tivemos aí uma criação de filhos que não foi bom diante dos olhos do Senhor. E hoje nós estamos falando acerca de criando filho saudável. No livro o estudo fala que da raiz de Jessé, Isaías 11:1, se vocês pegarem a Bíblia e for lá ler, aqui eu não estou falando dentro da igreja, eu estou falando aqui para um povo que vai estar comigo na live, um povo que vai estar comigo no vídeo assistindo a palavra do Senhor. Então aqui nós temos uma classe única, que eu sempre falo aqui no canal, é uma classe única de vários tipos de pessoas. Não estou pregando uma religião, não estou pregando aqui uma liturgia ou filosofia, estou falando aqui do ensinamento da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que gostam, as pessoas não gostam, então nós ficamos à vontade na presença do Senhor, e você também que vai estar comigo, fique à vontade, que você possa, esse estudo possa ter um bom ensinamento para nossas vidas espiritual, crescimento espiritual. Eu aqui falo para pessoas que não são evangélicas, pessoas espíritas, católicas, pessoas de vários tipos de religião, porque o meu objetivo no canal Museu do Rei é levar a palavra de Deus, a palavra de salvação para todas as pessoas. É uma ordem do Senhor Jesus, para que nós pregássemos esse evangelho em tempos e fora de tempo. Então, enquanto nós podemos falar do amor de Cristo aqui no canal do Rei, nós estamos falando. Daqui a uns tempos pode ser que não vou poder nem pregar mais o evangelho de Cristo. Então, Isaías 11:1 foi uma revelação através do profeta messiânico 585 antes de Cristo. 585 anos antes de Cristo. Isaías já estava preparando, louvado seja Deus, o povo e anunciando a vinda do Messias prometido. E o povo, eles estavam, além de ser anunciado, o povo estava esperando. Após 585 anos da profecia de Isaías, veio se cumprir lá no livro de Lucas, quando foi uma revelação, já não foi do profeta, uma revelação do próprio Senhor, dizendo a Maria que ela ia ter um filho. Louvado seja Deus. Então a profecia veio 585 anos antes de Cristo, e agora nós estamos falando, depois de 585 anos, veio Jesus. E estamos falando essas palavras aqui, nós estamos dando explicação que a palavra revelada, ela formou-se lá em Isaías, que fala acerca dessa palavra, a raiz de Jessé,
se você pegar a Bíblia e você for ler lá em Isaías capítulo 11, no versículo 1, você vai entender muito bem essa palavra da escola dominical hoje aqui no canal do Senhor do Rei. Então, por isso que eu peço que você leia a Bíblia, que você possa pegar a tua palavra, a Bíblia comigo e ler, porque nós vamos falar aqui acerca dessas palavras em que nós estamos aqui anunciando no tópico 1. Tiago, ele foi Jesus, quando o Senhor Jesus ele foi revelado pelo Espírito Santo, e através de um sonho José foi esclarecido, louvado seja Deus, dessa revelação, através do anjo Gabriel. Ele entendeu no sonho que ali estava uma promessa para se cumprir. A promessa veio através do profeta Isaías e veio se cumprir através do anjo Gabriel, uma revelação de Deus para que Maria concedesse o filho. Mas após que Maria teve Jesus, José ele não teve sexualmente nenhum relacionamento com Maria. Diz o texto que nós lemos aqui, ele não teve. Ele teve um relacionamento normal após o nascimento de Jesus. Então eles veio os outros filhos e filha. Maria foi uma pessoa que foi um canal de bênção para que Jesus se manifestasse, como está escrito em João 14, no Evangelho de João 7, louvado seja Deus, no Evangelho de João, eu não perdi aqui, mas foi revelada essa palavra, e aí então agora se cumpre a Escritura Sagrada. Veio Tiago, José, Judas e Simão, pelo menos mais de uma irmã. Então, depois que Jesus nasceu, o relacionamento de José e Maria foi um relacionamento normal e Jesus foi criado, louvado seja o Senhor, diante do ensinamento, louvado. Mas nós não podemos aqui o estudo aqui, se você tiver uma revista, você pegar a revista, você vai ver que Maria e José, eles tiveram um comportamento de um casal, tiveram outros filhos, outras filhas, mas os irmãos de Jesus, Tiago foi um deles, que eles não aceitavam a promessa de Isaías no capítulo 11, no versículo 1, que na mente de Tiago, ele ainda achava que ali não estava o Messias prometido. Tiago só foi entender a revelação depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou e apareceu a eles. Aí então Tiago foi entender que ali realmente estava o verdadeiro Messias. Louvado seja o Senhor. O modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial, a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida em infância e adolescência e juventude. Maria e José, eles tiveram mais filhos, como nós lemos aqui. O ensinamento hoje da palavra de Deus, eles não destacaram Jesus, mesmo sabendo que era uma promessa, uma revelação de Deus, eles não ensinaram os filhos com a diferença de um para o outro.
É isso que nós estamos aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, aprendendo que na leitura passada, nós vimos que os filhos, os pais, eles não souberam ensinar os filhos. Nesse estudo de hoje, nós estamos vendo que Maria e José, eles foram uma pessoa em que souberam dar ensinamento. Por isso nós estamos falando, criando filho saudável. O filho, para crescer saudável, ele não tem que ver diferença entre um irmão e outro irmão, ou uma irmã, que seja. Tem que ser tratado de maneira igual. Nós estamos lendo aqui uma revista atual. Nos últimos tempos, nós temos visto que várias crianças, em especial, elas merecem um cuidado mais de acordo com a maneira dela, em análise, em pesquisa, em ciência, em pessoas que vão estar dando instrução, pai e a mãe, como é que vai se comportar aquela criança especial. Mas Jesus aqui, nesse caso aqui, ele não foi tratado indiferente, ele foi tratado da mesma maneira. José e Maria tiveram um comportamento de criação dos filhos de uma maneira correta, uma maneira certa. Por isso nós estamos falando hoje, nesse estudo, sobre filho saudável. Como é que você pode ter um filho saudável? É você ensinar ele o caminho correto. Aqui eu estou falando para pessoas aqui que não são evangélicos ainda, mas o objetivo nosso, amado, é que você possa levar o teu filho para a casa do Pai, apresentar no Senhor, para o Senhor, e criar ele naquele caminho, porque com certeza ele vai ser uma pessoa, uma criança saudável, uma criança com desenvolvimento espiritual. Jesus foi assim. Jesus foi criado junto com seus irmãos, junto com o seu dia a dia, numa maneira da mesma forma que estava outro. Nós vamos falar aqui que ele teve um ensinamento, a criação normal, mas a Bíblia fala que Jesus, ele estava sempre ali junto com o seu pai. E geralmente o filho, ele sempre aprende a profissão do pai. E Jesus, ele foi um carpinteiro, aprendeu com José. Talvez quando José morreu, ele passou a cuidar da família, louvado seja o Senhor, de uma maneira que ele era o primogênito, que ele estava ali para poder cuidar da família. Seria o pai, seria o homem da casa. Então, a vida de Jesus foi uma vida normal, igual a todos os meninos. Ele teve a infância, ele teve a adolescência, ele teve o ensinamento, louvado seja o Senhor. Então, nunca deve se destacar um filho do outro. Sempre esse criar saudável tem que ser criado de uma maneira correta, tratando um e o outro da mesma maneira, com carinho, com amor, com perseverança, ensinando essa criança a se desenvolver espiritualmente. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus teve um bom princípio, teve uma boa criação, teve um bom relacionamento. Ele veio pela revelação, cumpriu o seu papel de jovem, de adolescente, de exemplo, mas foi rejeitado pelo próprio irmão. A vida de Jesus, a gente estamos lendo aqui no estudo, que ele começou o seu ministério com uns 30 anos. Até ali, ele teve uma vida normal, como um jovem, como um adolescente, como uma pessoa normal. Uma coisa, é 100% homem e 100% espírito. Jesus não teve nunca nenhum pecado, mas ele era uma pessoa humana. Ele foi criado. Todo filho depende da criação do pai e da mãe, do sustento do pai e da mãe. Então Jesus, ele teve o mesmo princípio. Ele aprendeu a caminhar, aprendeu a falar, aprendeu tudo que você, como mãe, ensina o seu filho. Indo para o colégio, pegando ele no colégio, levando para o colégio, ele tem sempre que ter um cuidado. E Jesus foi uma pessoa igual a todas as crianças. Ele tinha um cuidado do pai e da mãe, sendo que ele estava ali
porque foi uma obra do Espírito Santo. Por isso, Tiago, ele não entendia, não compreendeu. Ele veio a compreender que Jesus realmente era o Messias prometido através, quando Jesus morreu, foi crucificado, e aí então ele ressuscitou. Aí Tiago viu que ali estava realmente o Filho de Deus. Ali era Jesus. Ele passou a caminhar, não foi um apóstolo, ele começou a caminhar, a entender o significado de Cristo Jesus. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, passando para as pessoas que não são evangélicas ainda, que essas pessoas vão ser amanhã. Eu posso receber uma mensagem aqui no canal, dizendo assim: poxa, através da escola dominical eu reconheci Jesus. Eu não sabia que Maria teve outros filhos, mas ela teve filhos e filha, normalmente um relacionamento normal. Havia uma diferença porque ela estava ali fazendo a parte dela, porque quando Gabriel aproximou de Maria, ele disse: bem-aventurado, tu és agraciada. Ele trouxe uma palavra de gratidão, porque ali estava uma pessoa em que seria aquela que ia germinar um filho pelo Espírito Santo. Aquilo, naquele instante, Maria ficou com a mente um pouco perturbada, mas depois ela veio entender que ela foi bem-aventurada. José, através do sonho, veio entender que a sua noiva ia ter um filho agraciado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas que hoje nós passamos palavra, passamos ensinamento, e muitas pessoas retardam, uns morrem sem Cristo, uns morrem não aceitando a Jesus, outros sem conhecimento da palavra, mas nós estamos aqui para transmitir um recado do Senhor. E esse estudo de hoje fala sobre isso, a criação de um filho saudável. Como é que você pode criar o seu filho saudável? É ensinando a palavra de Deus. Nós estamos nos últimos tempos na face da terra, da igreja do Senhor, e nós estamos vendo que muitas crianças têm sido criadas de uma maneira em que tem trago para a sociedade muitas coisas ruins. Mas o nosso objetivo aqui é aprender, criar os nossos filhos saudáveis. A infância de Jesus, após nascer em Belém da Judéia, Lucas capítulo 2, 4, 7 e Miqueias 5, 1, 2, nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração dos animais. Não se tratava de subjeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Veja bem, amado. Maria e José, eles eram uma pessoa simples e humilde. Eles não tinham... Era a pessoa que, da maneira que nós dizemos, sem condições. Mas eles tinham o privilégio de estar ali levando e procurando um lugar. Jesus nem um lugar para nascer numa manjedoura bonitinho não teve. Então ele nasceu ali num coxo, foi colocado num coxo de animal. A manjedoura dele foi um lugar ali. Hoje, nos últimos tempos, quantas pessoas ouvem a palavra do Senhor e no coração dessas pessoas não encontra, o Espírito Santo não encontra lugar no coração. As pessoas não querem saber de Cristo. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo nos cumprimentos da palavra do Senhor. As pessoas não querem saber. Jesus não tinha outro lugar a nascer, a não ser ali no coxo dos animais. Um lugar simples, um lugar humilde, mas ali estava o Cordeiro de Deus. Aqui está o Cordeiro de Deus. Jesus está voltando. A vinda dele está se aproximando.
ele foi criado como qualquer menino, mas a Bíblia fala que quando Jesus ele estava nos 12 anos de idade, havia as festas importantes de Israel. A Páscoa, o Pentecoste é a festa dos tabernáculos. E nesse tipo de festa, toda a população, as pessoas, eles iam ali em Jerusalém para adorar. E quando eles iam para adorar, com certeza levava os seus filhos, levava as crianças, era uma multidão de pessoas que estavam ali para adorar. É o nosso objetivo. Quantas pessoas têm ido para adorar? Quando nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos para adorar. Sendo que essas festas em Israel, elas se ocorriam, então era um meio das pessoas irem até ali para adorar. E nós não vamos ter tempo de ler tudo, mas aqui na revista diz que quando Jesus foi com os pais e os irmãos para adorar, na volta, a multidão de pessoas, cada um para a sua cidade, cada um para o seu lugar, diz a Bíblia que Jesus, ele se perde de Maria e José. E eles desperceberam, quando eles chegaram, que eles viram que Jesus não estava junto com eles ficaram preocupados e voltaram para procurar Jesus. Ele era uma pessoa especial, mas ele só aparece na Bíblia com 12 anos de idade. Depois, ele nunca mais apareceu, a não ser com os 30 anos, quando ele começou o seu ministério. José e Maria, quando ele vem junto com seus irmãos, procurando Jesus, eu creio que eles estavam falando, onde está Jesus? Onde está Jesus? Naquela preocupação. Eu me lembro quando, muitos anos, eu era jovem ainda, eu fui na praia com meu sobrinho, e quando chegou lá, ele se perdeu. Talvez ele vai ver meu vídeo, que ele sempre vê, ele vai ver o vídeo, e quando ele se perdeu naquela praia, eu fiquei uma preocupação, porque a mãe dele deixou, a minha mãe nem queria deixar, mas ela disse, não, deixa meu amigo ter responsabilidade. Eu tinha na época de uns 24, 20 anos, não sei, eu não lembro a idade, e meu sobrinho, então, ele foi comigo. E quando chegou lá, ele se perdeu ali no movimento, e eu fiquei desesperado. Naquele tempo eu não era evangélico, vivia no outro lado, outro tipo de coisa, e eu fiquei preocupado com ele. Cadê ele? Cadê o Flávio? Cadê o Flávio? Ali, aquela preocupação que veio na minha mente é que ele tivesse até morrido naquela água. Mas quando eu encontrei ele, foi uma alegria tão grande que vamos embora agora. Assim aconteceu com Jesus. Quando Maria e José encontram Jesus no templo, ensinando os doutores da lei, diz a Bíblia que aquelas pessoas que estavam ali ao lado de vendo Jesus falar, um menino de 12 anos, adolescente, ele falando, trouxe a atenção aos doutores da lei. E viram a sabedoria que Jesus tinha, a diferença que Jesus tinha entre os outros meninos da idade dele. E a Bíblia fala que quando Maria vê Jesus lá, ela se desesperou e falou, olha Jesus, estão te procurando, eu e seu pai e a família estão procurando você. Jesus então surpreende Maria dizendo assim, olha, não vê que eu estou na casa do meu pai? Não vê que eu estou na casa do meu pai? Jesus então traz o ensinamento para aqueles doutores da lei. Mostrou a diferença, que ele era uma pessoa diferente. Mas ele não deu continuidade do ensinamento. Presta atenção. Só com 12 anos de idade, ele apareceu lá no templo, lá na sinagoga, ensinando ou dando ensinamento os doutores da lei. E aqueles homens ficaram maravilhados de ver tanta sabedoria. Aí depois, então, Jesus, ele era um adolescente de 12 anos, menino de 12 anos, ele então não apareceu mais na escritura, Jesus ensinando ninguém. Foi somente ali com 12 anos. Nós estamos falando uma criança saudável.
E a criança saudável é essa, quando ela transmite para as pessoas uma palavra boa. Tem muitas pessoas que, às vezes, ele não, nem nasceu no berço evangélico, mas ele tem um ensinamento do pai e da mãe de uma maneira tão perfeita que aquelas crianças surpreendem aquela pessoa que conversa com ele, porque vê a sabedoria, vê o desenvolvimento espiritual. E para isso acontecer, amado, é só se você levar o seu filho ou a sua filha para a casa do pai, para a casa do Senhor, para ele ter uma criação saudável. Nós estamos vendo no último tempo da paz da terra que tem muitas crianças que se desenvolvem de uma maneira que traz muito problema para os próprios pais. Por quê? Não tiveram um princípio. Jesus surpreendeu os doutores da lei através do ensinamento que Jesus transmitia para eles, porque era uma criança saudável. Esse mesmo Jesus que nós estamos falando aqui, que foi revelado há 585 anos através do profeta, quando se cumpre essa profecia de Isaías e a revelação de Gabriel, ali então estava aquele que foi anunciado, e esse mesmo que foi anunciado, ele hoje está aqui no canal junto conosco para poder transmitir uma palavra para a sua vida, meu amado. Você que está chegando no canal, você que está se aproximando agora do canal do Rei, que você possa ser bem-vindo em nome de Jesus, você possa receber essa palavra de criação. Nós estamos aqui no penúltima aula do Escola Dominical. Eu queria que você deixasse seu comentário, se você está gostando. Tem muitas pessoas que mandam comentar, mandam mensagem para mim. Agora recebi aqui a mensagem do Nilton, que Deus abençoe você, Nilton, Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco você vai ver esse vídeo. Então, que Deus te abençoe. Então, muitas pessoas estão mandando a mensagem, é porque gosta da palavra do Senhor, gosta do ensinamento da palavra. Então, se você tem um comentário a fazer, coloca aí nos comentários do vídeo. Se você está gostando da escola dominical, se eu devo dar continuidade à escola dominical, vai terminar agora, vai vir o último estudo semana que vem. Você deixa o seu comentário. Eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal Museu do Rei de pessoas me incentivando a dar continuidade. Agora recebi uma mensagem aqui da irmã: continua nessa obra, continua fazendo a sua vontade do Senhor. Isso é muito importante, isso é edificante para a nossa vida espiritual. Pessoas que dão um incentivo da gente poder chegar e fazer uma obra. Às vezes a gente pensa em parar, vou parar de fazer essa obra, não está dando fruto porque nós temos um canal pequeno, um canal que não tem muita quantidade de gente. Eu vejo um canal de 40.000 pessoas, 50.000 pessoas. Se eu olhasse para isso, eu nem fazia mais esse canal, a mensagem. Mas eu tenho que olhar para Jesus. É Ele que me dá a razão de vida, é Ele que me dá condição de viver. A alegria está no Senhor. E diz a Bíblia que a alegria do Senhor é nossa força. Se nós estamos aqui dando a mensagem, é porque o Espírito Santo tem nos dado força, condição de fazer essa obra. Vamos terminar daqui a pouco, porque senão daqui a pouco vai ficar muito difícil. Vou falar aqui rapidinho, aqui, já falei aqui sobre 12 anos. Nessa idade, o menino Jesus, estamos no tópico 2, número 3. Nessa idade, o menino Jesus é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. A idade de Jesus a Jerusalém com sua família, a ida de Jesus a Jerusalém com sua família, se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas que eu acabei de falar ainda agora. Então, ele estava ali para poder adorar. Como menino, ele foi com os pais, e os pais têm que obedecer, os filhos têm que obedecer os pais. Então, Jesus estava no gesto de obediência. Nós estamos falando sobre um relacionamento de filho, criando filho saudável, e Jesus estava ali com aquela alegria, junto com seu pai. Nesse instante, eu começo a ver pelos olhos da fé que Jesus está falando aqui conosco através da sua palavra. Você já ouviu falar várias vezes de Jesus
Tiago ouviu falar de Jesus, era irmão de Jesus, mas eles não acreditaram no Jesus. Então nós estamos falando aqui para você, amado, você que está junto comigo nessa live, você que vai estar curtindo essa live, eu creio que você vai ser bem-aventurado. A palavra de Deus ela vai começar a entrar no seu coração, vai começar a entrar na sua vida. Através da escola dominical, eu vejo muitas pessoas se convertendo ao Evangelho de Cristo. Vamos para o tópico 3. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas 2:51 diz o seguinte: E desceu com ele e foi para Nazaré. Era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus, seus homens. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria. Antes de estatura, Lucas 2:52. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino. Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor Jesus. Viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediante de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpinteiro. Marcos 6:1-3. Então, amado, nós vemos aqui uma passagem da criação de Jesus. Todos nós sabemos que José, ele era carpinteiro. E geralmente os filhos sempre vai para o lado do pai. Se o pai tiver um bom exemplo como o pai, o filho vai seguir o exemplo do pai. E José, a escritura fala que ele era carpinteiro. E Jesus, crescendo, ele começou a aprender a profissão do pai, de José. Jesus foi carpinteiro. Eu creio que Jesus, ele até na revista fala que Jesus, ele ficou, como era o filho velho, que era a promessa do Espírito Santo, ele estava ali fazendo parte dele, da família, cuidando da família. Porque José, quando morre, Jesus ele vai e começa a sustentar a família, dando ensinamento. Talvez eu creio que Jesus ali ele foi muito conhecido por muitas pessoas. Nós vamos ver aqui no estudo que quando Jesus ele começou o ministério, que nós chegamos aqui aos 30 anos de idade, ele começou o ministério dele, ele começou a fazer cura, ele começou a fazer milagre, ele começou a fazer prodígio, porque chegou a hora dele fazer a parte dele não como Jesus Filho, mas como Jesus Pai. Ele aí então agora começa a fazer a obra do Pai. Ele começa a ensinar aquilo que Deus passou para ele, porque ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus ele agora começa o ministério dele com 30 anos. Ele já começa agora a mostrar à população
que ele era um carpinteiro, filho de José e Maria, teve um comportamento da criação igual a qualquer um dos nossos filhos, louvado seja o Senhor, aprendeu a postura de uma boa criação de um pai, que foi o José e Maria, e nessa criação, ele agora já não está mais dependente do pai e da mãe. Ele agora já está mostrando que ele é o Messias prometido, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que nasceu de Maria e Maria, teve o pai José, mas agora ele está nos dando ensinamento da palavra do Senhor, e é esse que nós estamos falando hoje aqui. Louvado seja o Senhor. Então, amado, que Deus possa abençoar, que esse estudo possa servir de um estudo para a sua vida, um estudo cheio de tranquilidade, cheio de paz, que você possa cada dia se aperfeiçoar na palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Nós vamos ficar por aqui, vamos ler agora somente só aqui a introdução, para a gente poder dar a conclusão. Tudo que foi falado aqui foi coisa que estão lendo na revista, estudando, passando para você. Se você gostou da escola dominical, você pode fazer o seu comentário. Se você quiser que eu continue vamos fazer a última parte do segundo trimestre. Se você quiser que eu continue ministrando, quem manda aqui é você, amado. Você que faz parte do canal, você que está, eu não estou falando para dentro da igreja, estou falando com crentes, pessoas não crentes, pessoas que gosta do Evangelho, pessoa que está comigo na live, pessoas que estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Então, que você possa pegar e mandar os seus comentários aí. Esse vídeo, quando ele for publicado, se você gosta da palavra, se você gosta de ver o ensinamento da palavra, você publica esse vídeo, compartilhe para as pessoas, para que a palavra de Deus venha chegar até essas pessoas. Nós estamos falando aqui do Evangelho de Jesus, da criação, louvado a Deus, de um filho saudável. E você, para criar o seu filho saudável, você mãe, você pai, só tem um jeito. Para ele crescer saudável, você precisa, se você não é crente, procura uma igreja evangélica próximo à sua casa. Eu estou falando do Rio de Janeiro, mas falo para outros países, outros estados. Esse vídeo vai ser lançado, e quando ele for lançado, você pode mandar ele para qualquer estado. Então, estou falando do Rio de Janeiro. Que você, pai, você, mãe, ensine o vosso filho no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele, e ele produza bons frutos através da palavra de Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que não são evangélicos, pessoas que são amigos do evangelho, pessoas que vão mandar mensagem depois desse vídeo para mim. E se você está satisfeito com o estudo da escola dominical, você manda nos comentários, no vídeo tem os comentários. Se você sentir desejo no coração de se inscrever no canal, é um prazer imenso estar com você no canal. Eu fico muito feliz com poucas pessoas que eu tenho no canal inscrito, mas as poucas pessoas, elas mandam mensagem. E você que não é evangélico ainda, que você possa receber essa palavra de Deus, que você possa ensinar o seu filho e criar o seu filho num saudável, criar ele saudável, que Deus possa te abençoar nesse instante, a sua vida, você que está comigo aqui na live, e você possa ficar à vontade, que Deus possa abençoar a tua vida. E vamos ler aqui a conclusão. O estudo hoje foi criando o filho saudável. Vamos estar lendo aqui a conclusão da escola para poder a gente terminar em nome de Jesus. Já tem muito tempo de live. A conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados
e não manifestar predileção pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor, a respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais, em todas as coisas que nossa família seja um ambiente propício para desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Amados, que Deus possa abençoar, que esse estudo ele possa ser para você. Não que eu seja um bom professor, eu sempre falo aqui no canal, eu não sou um bom professor. Tem muitos professores aí, eu acompanho aqui uma aula aí, que tem 42 mil pessoas assistindo. E eu tenho aqui poucas pessoas. Mas por causa dessas poucas pessoas é que eu estou fazendo esse vídeo. Por causa dessas poucas pessoas que estão no canal José do Rei é que eu estou fazendo esse vídeo. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. E você faça seu comentário. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva, porque você vai estar junto comigo mais e mais. Mas se não quiser se inscrever também, fique à vontade, porque a obra do Senhor é desse jeito. A palavra de Deus, ela é pregada. Muitas pessoas não querem saber da palavra, mas existe sempre um remanescente que gosta de ouvir a palavra. Que Deus te abençoa. Os vídeos passados, 2 vídeos aí foi cortado, aí terminado, nós estamos terminando em nome de Jesus. Demos conclusão no estudo, não foi muito bom que eu não pude ler tudo, mas você vai acompanhar, por favor, aí na sua casa aí, a lição de Lucas 2, 40, 42 e 52. Tudo que eu falei está envolvido aí, a CPAD já mandou a mensagem dizendo que a respeito da revista do próximo trimestre, que Deus possa abençoar e você possa adquirir a revista. Adquira a revista, se nós continuar dando aula, adquira a revista, tá bom? Para a gente poder continuar. Se você mandar um comentário aí para a gente poder continuar, eu vou continuar em nome de Jesus. Se você falar que não quer, talvez uma pessoa fale, eu não quero mais não. Aí eu falo amém. Mas tem uma outra pessoa que eu quero. Então eu vou ver pelo comentário, tá bom? Que Deus te abençoe e dê um bom dia para você, um bom final de semana. Amanhã você procura uma igreja evangélica próxima da sua casa. Procura e abrace Jesus. Esse é o nosso objetivo do canal do Rei, é alcançar vidas para o Senhor, almas para Cristo. Através do estudo, eu creio que muitas pessoas podem se aproximar de Jesus. Eu acredito, amado, que você que não é evangélico ainda, você possa fazer um uso da palavra, aprende a palavra que está gravada aí, você vai ler essa palavra comigo e você vai ver que vale a pena. Vale a pena ser servo do Senhor, vale a pena ser servo do Senhor, que você busque a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está próximo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse instante que eu estou concluindo esse estudo, Deus, eu não sei falar, eu não sou uma pessoa bom professor, mas o meu desejo, Pai, é que ver essas pessoas que não são evangélicas, essas pessoas se aproximando do Senhor, indo para a casa do Pai, adorar. Meu Deus, toma em tuas mãos, abençoa cada vida que está comigo nessa live. Obrigado por estou concluindo esse vídeo hoje, Pai. As 2 aulas eu não pude concluir, mas eu estou concluindo em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome, faça o seu comentário, inscreva no canal e seja um participador, não em contribuição, aqui não pede nada, dinheiro não pede nada. Aqui só pede só que você possa seguir a Cristo. Siga Ele, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo. E tu fala junto com a pessoa que está do seu lado. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Um abraço no coração.